para que a nossa oração neste momento é que o Senhor continue nos abençoando, para que por meio deste livro possamos então viver com os ensinamentos deste livro, possamos viver neste mundo, na casa da peça, de modo que glorifique o nome do nosso Deus. Eu convido os irmãos para que abram comigo as suas Bíblias no capítulo 4 do livro de Esther, capítulo 4. Eu lerei apenas os 3 versículos iniciais e, à medida que a exposição da palavra do nosso Deus prosseguir, nós continuaremos lendo os demais versículos. Esther, capítulo 4, inicialmente apenas os 3 primeiros versículos, que nos diz o seguinte: Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. E chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Amém. Curve a sua cabeça e vamos orar uma vez mais no nosso Deus, rogando que o Santo Espírito do Senhor possa nos iluminar na exposição da sua palavra nesta noite. Senhor Deus, nós te louvamos por tua graça, porque o Senhor tem nos abençoado durante estes dias com a tua palavra. E rogamos então a ti que continue abençoando o teu povo, para que, ó Deus, por meio dos ensinamentos deste livro, da tua palavra, possamos viver neste mundo, de modo que o teu nome seja glorificado. Nós rogamos neste momento ao teu Santo Espírito para que abra o nosso entendimento, a fim de compreendermos a tua palavra e também aplicá-la em nossas vidas, para que sejamos conformados, transformados à imagem e semelhança de Cristo Jesus, aquele que é o nosso eterno e bendito Salvador. E é no nome dele que nós oramos. Amém. Irmãos, William Wilberforce foi um político inglês que viveu nos séculos 18 e 19. E naquela época, a Inglaterra era uma sociedade extremamente degradada, moralmente falando. O cristianismo tradicional era geralmente descartado como pitoresco e fanático. E pregadores como John Newton, John Wesley e George Whitefield eram a exceção e não a regra. De modo geral, o país havia se tornado espiritualmente adormecido e moralmente morto. O desumano e deplorável tráfico de escravos era um dos piores, talvez um dos maiores males morais daquela época. E embora na infância tenha sido exposto ao cristianismo por meio de uma tia e de um tio piedosos, Wilberforce não teve uma fé pessoal em Cristo até os 20 anos de idade aproximadamente. Mas depois de começar a estudar as Escrituras de forma séria e cuidadosa, ele ficou perturbado com o mal moral da escravidão da sua época. Inicialmente, ele pensou então que tinha que deixar a política para ser então um cristão fiel. Mas outros, como é o caso, por exemplo, do seu amigo William Pitt, que também era primeiro-ministro, o encorajou a pensar de uma forma diferente, a ver a sua posição no parlamento não como mais um cargo qualquer, mas como um meio
dado pelo próprio Deus, pelo qual ele poderia efetuar mudanças e ajudar de maneira significativa a combater os males da escravidão em sua época. Desse modo, em determinado dia, em uma conversa entre eles, Pete confrontou veementemente o seu amigo dizendo: não perca tempo, faça o que tem que ser feito, ou o terreno será ocupado por outro. Como um de seus biógrafos descreve, o que Pete disse era verdade o suficiente, pois se, como pensava Wilberforce, o próprio Deus o estava chamando para essa tarefa e ele se esquivou dela, Deus também poderia encontrar outro para fazê-lo e certamente Deus o faria. Portanto, ele precisava enxergar aquela oportunidade e o contexto em que ele estava inserido como sendo realmente uma oportunidade dada por Deus para que ele ajudasse a combater os males da escravidão dos seus dias. Com base nisso, ele deveria então decidir. De semelhante modo, irmãos, este capítulo nos mostra a rainha Esther sendo levada a um momento crucial de sua vida. Como vimos nos capítulos anteriores, incentivada inicialmente por Mordecai, Esther vinha escondendo a sua identidade até aqui. Mas agora ela deveria tomar uma decisão: permanecer escondendo a sua identidade ou revelá-la e assumir os riscos em prol do seu povo. E Esther só tem uma opção de escolha. E essa escolha, ela definirá os rumos da vida dela e também os rumos do seu próprio povo, a comunidade judaica. Irmãos, nós cristãos frequentemente nos encontramos em situações semelhantes a que Esther será exposta neste capítulo, como nós veremos. Situações em que nós precisaremos assumir a nossa identidade como filhos de Deus, mesmo que isso custe alguma coisa a nós. E em dias como os nossos, dias difíceis, quase sempre, irmãos, assumir essa identidade de filhos de Deus nos trará, de fato, algum tipo de risco. Assim, nós devemos olhar para este capítulo, para a narrativa deste capítulo, exatamente por essa expectativa, que diante das muitas situações em que somos colocados neste mundo, nós precisamos correr os riscos, seja lá quais forem, e assumir a nossa identidade como filhos de Deus. Diante das muitas situações em que somos colocados neste mundo, precisamos correr os riscos, seja lá quais forem, e assumir a nossa identidade como filhos de Deus. O capítulo anterior terminou, irmãos, com a cidade de Suzã perplexa por causa da conspiração de Amã. O decreto de Amã, apoiado pelo rei, tinha como objetivo exterminar todos os judeus que viviam na Pérsia. Decrete-se que sejam mortos. O decreto de Amã tinha cheiro de morte. E aquela notícia, irmãos, logo se espalhou por toda a cidade. Não demorou muito para que toda a comunidade judaica, por todo o império, soubesse de toda aquela história e do teor daquele decreto. E como foi, então, que eles reagiram ao serem informados daquele terrível decreto? Neste capítulo, portanto, nós temos exatamente os desdobramentos dessa notícia e as reações de Mordecai, da comunidade judaica e também, especialmente, da rainha Esther ao decreto do rei. Do verso 1 ao verso 3, nós temos exatamente
em primeiro lugar, as reações de Mordecai e da comunidade judaica ao decreto do rei. Vejam mais uma vez o que nos diz os versos iniciais, os 3 primeiros versos, onde nós consideraremos as reações de Mordecai e da comunidade judaica ao decreto do rei. Leiamos juntos, agora mais uma vez, os 3 primeiros versículos. Leiamos. Quando soube tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza. E saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. Chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias onde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus um grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Nos 2 primeiros versículos nós temos a reação de Mordecai àquele decreto. E a reação de Mordecai, irmãos, ao decreto que colocava a vida dos judeus em risco, pode ser dividida em 2 níveis. O primeiro nível é no que concerne a esfera particular ou privada. Quando nós notamos aqui que Mordecai ele ficou extremamente consternado, ou seja, extremamente triste. E isso de tal modo que, como um sinal desta sua tristeza, desta sua aflição, ele rasga as suas vestes e se cobre de pano de saco e de cinzas. Em toda a Bíblia, tais ações são as formas típicas de expressar exatamente tristeza, lamentação e angústia. Foi isso, por exemplo, que fez Jacó, quando os irmãos de José informaram a ele que José havia sido despedaçado. Então Jacó, ele rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Assim, o vestir-se de saco e de cinzas eram as expressões externas da dor mais intensa e da dor mais profunda. Com isso, vejam que Mordecai está dando justamente a demonstração da dor mais pungente e opressiva em virtude daquele decreto que tivera as suas origens no fato dele não ter se curvado diante de Amã, como vimos pela manhã. Mas o interessante, irmãos, é que estas coisas geralmente eram feitas apenas após a calamidade e não antes dela. Contudo, não aqui. E o fato dele começar os seus atos de luto antes mesmo do abate dos judeus é uma prova de o quão irrevogavelmente condenados ele e o seu povo estavam com a publicação daquele decreto. Todavia, toda essa tristeza dele não ficou apenas no âmbito particular, pois vemos aqui que ele não estava preocupado apenas consigo mesmo, mas sim com todo o povo judeu. Desse modo, nós percebemos o segundo nível dessa reação de Mordecai, quando, não escondendo a sua profunda tristeza, a sua angústia, ele toma então uma atitude e faz com que aquela tristeza, aquela angústia saísse da esfera privada e se tornasse pública. Diz o texto então que, saindo pela cidade, clamou com grande tristeza e amargo clamor. Tendo assumido os sinais externos de extrema tristeza, ele entrou nas ruas da cidade e lá, dominado então por seus sentimentos de tristeza por seu povo, ele os exalou com gritos altos e penetrantes por toda a cidade. E aqui notamos um Mordecai que age, irmãos, totalmente diferente depois que ele assume então a sua identidade
como alguém que pertencia ao povo judeu. Mas no verso 3, depois de considerarmos a reação de Mordecai àquele decreto, nós podemos observar a reação dos judeus agora, de um modo geral. À medida que as notícias daquele decreto, que parecia irrevogável, se espalhavam por todo o império, vejam que todos os outros judeus, eles têm respostas ou reações semelhantes à que tivera Mordecai. Os judeus, eles fizeram espontaneamente o que Mordecai havia feito. E em todos os lugares, como podemos ler no verso 3, também havia o quê? Havia uma grande tristeza demonstrada por grande luto, jejum, choro e lamentação. E eles se cobriam com sacos e cinzas, chorando e lamentando, antes mesmo daquela catástrofe acontecer, demonstrando o mesmo sofrimento, o sentimento que Mordecai demonstrou, tristeza e dor. Irmãos, como é que nós reagimos às notícias ou a fatos negativos que afetam diretamente a comunidade do povo de Deus? Vejam que desde que a pandemia começou, nós tivemos muitos decretos publicados por governadores, prefeitos e etc. Muitos nos quais acabaram levando as igrejas a terem que fechar as suas portas, nos deixando assim impedidos de nos reunirmos em assembleia solene para cultuarmos ao nosso Deus. Eu não estou dizendo que nós não deveríamos obedecer, mas a questão é, será que estas coisas nos fizeram lamentar e chorar? Será que estes decretos que nos impediam de cultuarmos ao nosso Deus nos domingos, nos fez chorar e lamentar? Infelizmente, irmãos, em muitos lugares não houve choro, em muitos lugares não houve tristeza por conta disso, não houve nenhum clamor a Deus por conta disso. Mas muitos de nós, o que fizemos? Diante desses decretos, simplesmente nós fomos para casa tranquilos, como se nada estivesse acontecendo. Fomos para casa acompanhar as pregações, os sermões pelo YouTube, comendo pipoca e tomando Coca-Cola. Nós não podemos, irmãos, ser frios quanto a estas coisas que afetam a comunidade do povo de Deus. Muitos de nossos irmãos, por exemplo, estão sofrendo lá na Ucrânia por conta daquela guerra. E será que nós temos chorado? Será que nós temos lamentado por eles? É muito fácil escrevermos mensagens na internet manifestando nosso apoio a eles. Mas quantos de nós temos chorado realmente, lamentado e clamado ao nosso Deus para que tenha misericórdia deles, para que o Senhor tenha misericórdia não apenas deles, mas de todo o povo de Deus que sofre, que está sofrendo em muitos lugares deste mundo. Diante daquele decreto que ameaçava o povo judeu, Mordecai e toda a comunidade judaica choraram e lamentaram, irmãos, amargamente. Esther, qual foi a reação de Esther diante daquele decreto? Do verso 4 até o verso 17, nós temos então a reação agora da rainha Esther ao decreto do rei. O final do verso 1 e início do verso 2 nos informa que aflito, que triste, Mordecai ele sobe até a entrada do portão do rei, mas ele não entra e fica ali parado no portão do palácio. E ele não entra porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. É isso que nos informa o verso 2.
os reis persas, eles não gostavam de ter o seu mundo alegre perturbado. E, portanto, ninguém vestido daquele jeito, usando roupas de luto, de pano de saco, poderiam passar desse ponto. Mordecai, ele sabia disso, mas ele tinha um plano que consistia em chamar a atenção de Ester, para que ela apelasse junto ao rei, para que, por meio de Ester, os judeus tivessem uma chance de serem libertados daquele decreto. Mordecai, em outras palavras, desejava que Ester fosse uma mediadora entre o rei e o povo judeu, a fim de que o seu povo fosse então libertado. E ele consegue êxito em chamar a atenção da rainha. As servas da rainha ouviram e informaram a ela que Mordecai, estava sentado do lado de fora do palácio em uma condição das mais lamentáveis. Aí nós podemos ler no verso 4, no início do verso 4, o seguinte: então vieram as servas de Ester e os eunucos e fizeram-na saber. Apesar de sermos informados logo na sequência que a rainha muito se doeu ao saber que Mordecai estava naquela situação, lá sentado do lado de fora do palácio, como nos diz, com que a rainha muito se doeu. Apesar disso, ela não compreendeu imediatamente a seriedade daquela situação. De modo que a primeira reação de Ester foi fazer o quê? Foi enviar roupas para que ele usasse em lugar do pano de saco. Aí mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco, dando a entender, irmãos, que a única preocupação dela naquele momento, da rainha, era apenas impedir que Mordecai fizesse alguma cena ou algo do tipo, em vez de ligar para o real motivo da angústia daquele homem naquele momento, qualquer que fosse ela. Mas notem o que é curioso aqui, irmãos. Enquanto o lamento se espalhava entre os judeus fora do palácio, a rainha Ester estava na parte de dentro do palácio, isolada, e por incrível que pareça, sem saber de nada do grande decreto que fora promulgado, o qual exterminaria o seu próprio povo. Notem que eram 127 províncias, como lemos no capítulo 1. A notícia já havia chegado em todas elas, mas Ester não sabia de nada. Mordecai e todo o povo judeu, da Índia até a Etiópia, estavam lamentando e chorando por causa daquele decreto. Mas a rainha Ester não fazia ideia disso. E o que nos parece é que ela era a única pessoa em todo o Império Persa que não havia ouvido as notícias. Talvez a Ester levou tão a sério a recomendação de Mordecai para não revelar a sua identidade, que agora ela estava tão imersa, tão envolvida na cultura e nos costumes persas, que ela estava quase que perdendo completamente a sua identidade como alguém que fazia parte do povo judeu. Irmãos, quando nos comprometemos com o mundo, de tal modo, facilmente nós ficamos justamente assim. Nós ficamos isolados e distantes do povo de Deus e desatualizados com relação aos interesses de Deus no mundo, exatamente como Ester ficou. Quem sabe algum de nós viemos aqui nesta noite, ou que ainda passarão por aqui durante estes dias, já estão há um bom tempo sem pisar o pé na igreja, sem desfrutar da comunhão
e completamente distantes do povo de Deus, sem saber das coisas relacionadas ao povo de Deus e totalmente desatualizados, totalmente desinteressados das coisas relacionadas ao povo de Deus. Mas você veio para o retiro, porque retiro é legal e tem muitas coisas legais para fazer aqui no retiro. No retiro tem futebol, no retiro tem carne assada, no retiro tem piscina. E em retiro você gosta é disso. E é apenas com isso, com estas coisas, que você está então preocupado. Esther, ela seria confrontada por Mordecai quanto à sua ignorância. E ele faria com que ela soubesse de tudo o que estava se passando. Assim, depois de Mordecai recusar a se desfazer dos seus trajes de lamento, pois ele não as aceitou, somente depois disso é que Esther, ela enviou o seu servo para descobrir agora de fato a razão da aflição daquele homem. Esther está na parte de dentro e não pode sair. Na parte de dentro do palácio e não pode sair. Mordecai está do lado de fora e não pode passar pelo portão do rei. E o único recurso para que haja um diálogo entre eles é empregar um intermediário para transportar as mensagens entre eles. E é assim que a conversa entre Esther e Mordecai acontece por meio deste intermediário de confiança chamado Ataque. E é isso que nós podemos observar do verso 7 até o verso 9. Leamos juntos do verso 7 ao verso 9. Mordecai e fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o traslado do decreto escrito que se publicara em Susã para os destruir, para que o mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, a Ataque e fez saber a Esther as palavras de Mordecai. Vejam que as fontes de informação de Mordecai eram impecáveis. Ele pôde tanto dizer a Esther tudo quanto estava acontecendo, a quantia exata da propina que Amã ofereceu pela permissão para destruir os judeus e até mesmo fornecer a ela uma cópia do texto escrito do decreto. E depois de lhe dar todas estas informações, Mordecai, ele faz um pedido a Esther, que Esther não ficasse de braços cruzados, que ela intervisse a fim de ajudá-los, indo até ao rei implorar por misericórdia. E qual foi a resposta de Esther ao pedido de Mordecai? Inicialmente, e isso está posto nos versos 10 e 11, demonstrando uma preocupação somente com a sua própria vida. O que Esther faz é apenas destacar a Mordecai o risco pessoal que esse plano envolvia para ela. Então ela diz o seguinte, no verso 11: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. De acordo com os costumes persas, os visitantes eles tinham que ser convocados à presença do rei. Ninguém podia, irmãos, aparecer sem ser esperado, sem ser chamado. E a pena para essa violação era qual? Era
a morte, a não ser que o rei estendesse o seu cetro, dando as boas-vindas. E Esther, ela colocaria a sua vida em risco caso entrasse na presença do rei sem ser chamada para tal. E além disso, Esther diz aqui que não havia sido chamada à presença real nos últimos 30 dias. E vejam que isso é um mau sinal, já que sem dúvidas nenhuma, aquele rei, não estava dormindo sozinho, com certeza. Logo, a reação do rei provavelmente poderia ser severa. Esther provavelmente poderia esperar que Assuero a matasse ou se livrasse dela, assim como fez com Vasti, e procurasse uma nova esposa. Muitos cristãos estão exatamente assim, irmãos, mais preocupados com a sua própria segurança do que com as desesperadas necessidades físicas e espirituais que as pessoas no mundo necessitam. Mas vejam que esse é um conflito que se apresenta constantemente na guerra cristã. Que conflito? Arriscar algo. E aqui, se fosse do agrado de Deus que ela, a rainha Esther, morresse, porque afirmou as reivindicações da humanidade oprimida, do povo judeu oprimido, então seria melhor. É melhor lançar sua sorte com justiça, tomar o sofrimento que Deus desejou e suportar todo o sofrimento, ao invés de aproveitar a vida e riqueza, equipamentos, palácios, assistentes e tudo mais que Esther poderia desfrutar. E apesar da dificuldade da situação, só havia uma coisa a ser feita. E Esther deveria tomar uma decisão. Assim, depois de ouvir a resposta inicial de Esther, Mordecai ele vai enviar agora um relatório a ela com algumas linhas de argumentação para fazer com que Esther refletisse, para que ela fosse incentivada a vencer o medo e fazer com que ela tomasse a decisão correta. Então ele começa dizendo no verso 13: olha, não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Em outras palavras, o que Mordecai estava querendo dizer era que se Esther optasse por permanecer em silêncio, calada, isso não a beneficiaria no final. Por quê? Porque ela era judia e o decreto não fazia a distinção entre judeus fora do palácio e judeus dentro do palácio. De acordo com o decreto, todos os judeus deveriam ser mortos, todos os judeus deveriam ser exterminados, sem exceções, assim como todos os outros judeus do império. A única esperança de Esther era a mesma esperança de todo o povo judeu. Ela deve correr o risco de ir ao rei e suplicar-lhe em nome do seu povo. E Mordecai ele prossegue com o seu argumento, acrescentando o seguinte no verso 14: porque se de todos te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa do teu pai perecereis. Mordecai enfatiza para ela que fazer a coisa errada não é mais seguro do que fazer a coisa certa. E ele tem fé que o alívio e a libertação, se não for por meio de Esther, virão de algum lugar. E essa fala, irmãos, de Mordecai é interessante porque ela parece estar totalmente baseada na realidade e necessidade da intervenção de Deus. Porque de onde mais é que poderia vir a ajuda se Esther não tomasse uma iniciativa? Certamente ele não tinha um plano B. Os judeus não tinham um plano B. Não havia outros judeus de alta posição que pudessem
intervir naquela situação. No plano secular, ninguém teria interesse e comprometimento infalível com a preservação do povo judeu, de modo algum. E se não houvesse Deus, o que é que impediria a vitória final de Amon? Só havia certeza de um futuro para o povo judeu se o Deus cujo nome havia sido estreitamente associado ao seu povo, ao povo de Mordecai, na antiga aliança, desse libertação a eles, tão somente por amor ao seu próprio nome. Além do mais, irmãos, uma outra coisa a destacarmos aqui é que se Esther permanecesse em silêncio e os judeus não fossem livrados, quem é que iria trazer sobre Esther as consequências, todas estas consequências que são mencionadas por Mordecai? Estaria Mordecai ameaçando com represálias da comunidade judaica? É possível que essa fosse a intenção, como alguns acreditam, mas o mais provável, com certeza, é que o juízo que ele tinha em mente aqui viesse diretamente do próprio Deus. E finalmente, Mordecai ele vai encerrar o seu argumento com uma pergunta que é extremamente desafiadora, importante e crucial. Ele diz: e quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha? Esther, irmãos, poderia muito bem não estar em sua posição atual como a de rainha, por acaso ou por acidente. Talvez existisse algo maior, talvez existisse algo proposital e providencial em ação. Talvez ela não estivesse reunida no palácio com todas as outras virgens por acaso. Talvez o fato dela, uma judia, ser a rainha neste momento específico, talvez não seja algo acidental. Talvez Deus a tenha colocado exatamente onde ela está, nesse mesmo lugar, neste momento decisivo, para que ela possa ser o meio pelo qual o povo judeu seja libertado. Quem sabe aqui existia um plano providencial e mais profundo em ação que colocou Esther nessa posição fortuita para um momento como este. E com essa pergunta, o que Mordecai estava querendo dizer é que existe, irmãos, que há um propósito no curso da história. Mas a pergunta é: quem é que pode fornecer esse propósito a não ser o próprio Deus? Mordecai estava dizendo aqui essencialmente o que José disse aos seus irmãos lá em Gênesis capítulo 45, verso 5: porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Na perspectiva bíblica, a eleição, o chamado de Deus é para o serviço. Não é, irmãos, apenas para benefício próprio, para o nosso próprio benefício. É por isso que ser uma libertadora do seu povo era mais importante do que ser a rainha da Pérsia. A declaração de Mordecai ela revela uma profunda convicção em que, na providência, uma crença de que Deus governa o mundo, que Ele está governando o mundo, mesmo nos detalhes das nações e na vida dos indivíduos, inclusive nas nossas vidas, de nós que viemos aqui nesta noite. Logo, a questão para ela era: o amor por seu povo era maior do que o seu amor por si mesma? Ela não poderia mais, irmãos, viver nas sombras obscuras de dois mundos. Nesse momento, agora, o propósito da vida de Esther estava em jogo. E ela podia, então, recuar
e tentar salvar a sua própria vida, ficando calada, ficando em silêncio, ou ela poderia então assumir a sua identidade, correr o risco final, prender a respiração e se apresentar diante do rei, mesmo sem ter sido chamada. Vejam que a primeira opção pode salvar o próprio pescoço de Esther ou não, mas o seu próprio povo certamente será brutalmente massacrado. A segunda opção pode salvar o seu povo, mas também coloca em risco a própria vida de Esther. Qual destas duas opções ela deve escolher? Como resultado dessa argumentação de Mordecai, Esther, nesse momento, ela cai em si e ela toma uma decisão e responde com convicção e coragem, dizendo o seguinte, dos versos 15 a 17. Leiamos qual foi a resposta de Esther depois da argumentação de Mordecai, versos 15 a 17. Leiamos. E respondessem a Mordecai: ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Então foi Mordecai e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Enquanto o rei estava então festejando, como vimos no final do capítulo anterior, Esther e os judeus, eles começam a jejuar. Os judeus já começaram, na verdade, com a notícia daquele decreto, mas agora Esther pede que eles façam um jejum intercessor por ela. E esse jejum é um jejum particularmente severo. Muitos jejuns eram feitos apenas de dia, apenas durante o dia, mas esse aconteceria de dia e de noite. Vejam que pela primeira vez Esther não está apenas flutuando, irmãos, passivamente na corrente da cultura persa. Ela está disposta agora a nadar contra a corrente para fazer tão somente o que é certo. E ela não apenas aceita o que Mordecai lhe diz para fazer, mas pela primeira vez ela age e diz a ele o que ele deveria fazer. Na verdade, até este ponto, Esther foi o objeto e não o sujeito. E não disse uma palavra sequer na história. Mas a partir de agora, ela se torna uma figura astuta e capaz, iniciando a ação. Agora capaz de executar seus planos, obter o favor real e buscar derrotar o inimigo do seu povo. Convicta, ela diz: eu irei, se eu perecer, pereci. Pela primeira vez, ela age com coragem para fazer o que é certo, para fazer aquilo que é mais importante do que o seu próprio bem-estar. Tudo isso trazido à tona, porque Mordecai a exortou a se ver como parte, irmãos, de um plano providencial maior, a perceber que as circunstâncias que a trouxeram até este momento não foram circunstâncias aleatórias ou acidentais, mas elas foram orquestradas para dar-lhe uma chance e um papel crucial e indispensável a desempenhar na libertação do povo judeu. Consequentemente, percebam que no momento mais angustiante, no seu momento angustiante de crise, isso se tornou para ela um momento decisivo de convicção. Esther poderia muito bem dar mais um passo em relação à sua fé privatizada e negar completamente, de uma vez por todas, a sua ligação com o povo judeu, confiando então que o império, que o rei de alguma forma a protegeria.
ou então se identificar publicamente com a comunidade da aliança em sua hora de necessidade e arriscar aqui a sua própria vida numa tentativa, ainda que arriscada, de salvar o seu próprio povo. Não havia, irmãos, muita esperança em nenhuma destas opções. Se ela aparecesse sem ser convidada diante do rei, havia uma grande chance dela ser morta, dela ser enforcada. Por outro lado, se ela confiasse no império e sobrevivesse sozinha, isso significaria separação total e final de sua comunidade e de qualquer fonte de significado na vida de Esther. Um tipo diferente de morte, uma morte lenta e demorada, confrontada com essas alternativas desagradáveis. Esther, ela tomou a sua decisão e ela fez aquilo que ela tinha que fazer. Ela tomou a decisão de revelar a sua identidade e então adentrar as portas do rei para suplicar a misericórdia da parte dele, por seu povo. Irmãos, o momento decisivo de Esther é apenas uma sombra do momento mais decisivo da história do mundo. Embora tenha ocorrido não em um portão persa, mas em um jardim palestino. Ali, nas sombras da noite, toda a eternidade ela foi condensada em um único momento de verdade. O destino do mundo e sua história estavam como uma bifurcação na estrada diante de um homem apenas. E se aquele homem recuasse, ele poderia salvar a sua própria pele. Mas não apenas os judeus, não apenas o povo judeu, mas como também o mundo inteiro pereceria em seus próprios delitos e pecados. No entanto, se ele colocasse a sua própria vida em risco, isso significaria a salvação e a libertação de todo o povo de Deus. A primeira teria sido mais fácil, mas a segunda foi a vontade de seu Pai Celestial. Jesus Cristo, irmãos, foi maior em seu momento decisivo do que Esther foi no dela. Vejam que Esther ficou perturbada no meio de seu momento decisivo, mas Jesus Cristo, ele ficou triste até a morte. Esther pediu a seus companheiros judeus que eles se ajuntassem a ela de dia e de noite. E eles fizeram e começaram a jejuar de dia e de noite. Mas Jesus, ele pediu aos seus seguidores que se juntassem a ele por 1 hora apenas durante a noite. E eles adormeceram e o abandonaram. Esther pegou pano de saco e cinzas, entrando simbolicamente na morte. Mas Jesus pegou as traves e os pregos, entrando não simbolicamente, mas literalmente na morte. Esther respondeu em seu momento decisivo com o conhecimento de que ela poderia morrer. Mas Jesus respondeu com o conhecimento de que ele, com certeza, morreria. Mas apesar de sua grande tristeza, apesar da sua dor excrucitante diante dele, apesar do abandono inconstante de seus seguidores e do próprio Pai lá naquela cruz, apesar do conhecimento da sua morte que era certa, Jesus Cristo, ele não recuou, irmãos, para evitar a sua morte em uma atitude autoprotetora. Jesus, ele não se encolheu diante de fraqueza, não se encolheu de fraqueza. Ele não optou pelo caminho de menor resistência, pelo caminho que era mais fácil. Não, quando Jesus enfrentou o seu momento
decisivo, tendo sido chamado por Deus na plenitude dos tempos, exatamente para um tempo como aquele, ele respondeu com convicção, dizendo, com convicção e coragem resoluta: não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Assim, irmãos, com coragem, ele caminhou até a cruz, sabendo certamente que ele beberia todo o cálice da ira de Deus, que não haveria cetro de ouro estendido para a sua fuga, para a sua libertação. E ele o fez sabendo que em sua morte Deus realizaria a libertação do seu povo. Uma libertação muito maior, com certeza, do que a libertação do decreto de Amã. Uma salvação, uma libertação dos julgamentos do pecado, da morte e do mal. Como resultado disso, como resultado da obra consumada do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o lugar no qual nós fomos colocados por Deus nestes tempos, e os nossos próprios momentos decisivos devem ser vistos, irmãos, através de uma nova perspectiva e em seu contexto mais amplo. Então nós devemos nos perguntar como Deus quer nos usar nesta ou naquela situação. Nós precisamos nos perguntar nesta noite, por que Deus me colocou no bairro que eu moro, com aqueles vizinhos, e neste momento eu devo me perguntar por que razão Deus me trouxe para Marabá. Porque Deus, você deve se perguntar, me colocou neste escritório, com estes colegas de trabalho, durante esta época da vida desta empresa e durante essa época da vida dos meus colegas. Porque Deus pode ter cruzado o meu caminho com o caminho dessa ou daquela pessoa naquele momento. Como Ele pode querer me usar em sua vida. Porque Deus nos colocou neste país, neste momento da história e no meio de todos estes eventos. O que é, irmãos, que Deus pode querer conosco, através de nós, em nossa comunidade, em nossas escolas, em nossos negócios, em nossas igrejas, em nossa nação e em nosso mundo. Porque é que Deus me colocou exatamente onde Ele me tem agora. Porque Ele não colocou você aonde você está de forma aleatória. E Ele colocou certamente é porque Ele tem um propósito e o quer exatamente aonde você está agora. Tendo ajustado a nossa perspectiva a enxergar as nossas vidas e os nossos momentos de decisões nos quais nós somos submetidos como orquestrados pela mão providencial de Deus para os seus propósitos eternos, nós devemos enfrentar estes momentos decisivos com a disposição, irmão, de perder tudo para seguir a Cristo. Sabendo que Cristo, no seu próprio momento decisivo, como vimos, estava disposto a perder tudo para nós. Para nós, irmãos, perceber que a nossa vida está providencialmente assim, ligada a Cristo crucificado, aí ressuscitado, significa a disposição de perder tudo para segui-lo. E quantos de nós estamos dispostos a fazer isso? Significa estar disposto a sacrificar tudo nesta vida por causa da verdadeira vida que Jesus dá. Como o próprio Jesus disse: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua própria vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Desse modo, com convicção e coragem, olhando para Cristo, é que a jovem, em meio a um momento decisivo, lá na escola, pode dizer a si mesma: porque Jesus foi à cruz por mim,
e sofreu o ostracismo por minha causa, eu irei para o lado deste aluno, para o lado do meu colega. E se eu for banido, eu serei. O empresário, no meio de um momento decisivo, no local de trabalho, ele pode dizer: porque Jesus foi à cruz por mim e sofreu rejeição por minha causa, eu farei a coisa certa. E se eu for demitido, eu serei. A mulher com uma oportunidade antiética de ganho financeiro pode dizer lá no seu local de trabalho: porque Jesus foi à cruz por mim e sofreu perda por minha causa, eu agirei com integridade. E se eu sofrer perdas, eu sofrerei. O líder de uma organização, no meio de um momento decisivo, que exige que alguém assuma a responsabilidade por uma bagunça que foi criada, pode dizer: porque Jesus foi à cruz por mim e pisou no meu lugar de julgamento, eu vou intensificar e eu vou assumir a responsabilidade por estes problemas. E se a minha carreira for arruinada, que seja. O homem que enfrenta um momento decisivo porque seu amigo está em crise, ele pode dizer: porque Jesus foi à cruz por mim e veio em meu auxílio e me libertou com grande custo pessoal, eu irei em auxílio do meu amigo. E se isto me custar muito, tudo bem, que custe. Seja qual for o momento decisivo, nós podemos e temos que agir com convicção e coragem, irmão, dizendo: eu sou um cristão. Essa é a minha identidade, por isso, custe o que custar, eu me lançarei nas mãos do meu Deus, pois estas são as mãos que já beberam o cálice da amargura no jardim do Getsemane. Estas são as mãos que já levantaram os pregos da cruz do Calvário. Estas são as mãos que já trabalharam debaixo de mim, ao meu redor e ao meu lado. E assim mesmo aconteceu com Wilberforce. Ele não se esquivou diante da sua tarefa. Ele assumiu a sua identidade como um cristão verdadeiro. E ele se convenceu de que Deus o havia levantado para um tempo como aquele, para que por meio da posição que Deus lhe havia confiado, ele acabasse com o tratamento desumano de inúmeros homens e mulheres e crianças que eram escravizadas nos seus dias. Ele não precisava, irmãos, esconder a sua identidade, ou sair da política, ou se isolar completamente. Desse modo, daquele momento em diante, ele enfrentou o seu chamado com ousadia e determinado a ser fiel no meio do seu próprio momento decisivo, ainda que isso custasse muito para ele. E como resultado dos seus esforços, como resultado de ter assumido a sua identidade ali mesmo onde ele estava, como resultado dos seus esforços incansáveis, duradouros e fiéis nas décadas seguintes, a terrível prática da escravização humana foi abolida na Inglaterra. Deus usou aquele homem para tal. Diante das muitas situações em que nós somos colocados neste mundo, corra o risco, nós precisamos correr os riscos e assumir a nossa identidade como filhos de Deus. E que o Senhor nos capacite para tal. Que não escondamos, irmãos, quem realmente nós somos. Nós somos cristãos, filhos do Deus Altíssimo. E não podemos nos isolar, nos esconder, mas devemos tomar as decisões corretas, baseados tão somente na identidade quem somos, filhos do Deus Altíssimo. Amém. Senhor Deus, obrigado por tua misericórdia. Muitas vezes nós falhamos e deixamos de fazer
aquilo que é correto, nos escondendo nas menores coisas que sejam, mas ainda assim nos escondendo, escondendo aquilo que realmente nós somos, escondendo a nossa verdadeira identidade como filhos do Senhor. Mas que por tua graça e por tua misericórdia, o Senhor possa nos despertar, ó Senhor. Que assim, chorando por aqueles que estão sofrendo, assumindo a nossa identidade como filhos do Senhor, que na casa da peste e neste mundo mau e terrível possamos tomar as decisões corretas, para que assim possamos dar bom testemunho e glorificar o teu nome em todas as coisas e no lugar que o Senhor mesmo colocou para que estivéssemos. Que assim o Senhor possa nos capacitar e nos fortalecer para a honra e glória do teu santo e excelso nome.